Mais um episódio no ar, o Pulso Podcast. Esse é o quinto episódio. Hoje aqui, um amigaço, um dos melhores profissionais de salão de beleza no Rio de Janeiro, grande cabeleireiro, Rodrigo Leal, irmão. Grande Fernandão, é uma honra. Obrigado pelo convite. E vamos aí relembrar, né, essa trajetória linda que eu creio que teve aquele passo a passo, aquele trabalho formiguinha, mas chega uma hora que o andar da carruagem começa a ir sozinho, né, meu camarada? Então, Cara, eu tenho certeza, e assim, que é uma longa trajetória, muito bonita, e eu quero saber como é que você tá aqui, dezembro, agenda lotada, me conta, como é que você conseguiu estar aqui agora? Eu esquematizei aí, como eu te falei, fiquei muito feliz pelo convite. Dezembro, tá no comecinho e tudo mais, mas a gente sempre dá um jeitinho, aquele tempo exclusivo para ocasiões especiais. E hoje é um dia especial, na qual eu vou poder contar um pouco da minha trajetória, né? Dar algumas dicas para você que está começando, cabeleireiro, para nunca desistir de nenhum obstáculo e sempre acreditar nos seus sonhos, tá? Nunca desista dos seus sonhos, porque, como eu te falei, Fernando, não hoje, já há algum tempo, a minha trajetória eu comecei assim. Como é que foi? Conta aí um pouquinho. Hoje você tá onde? Isso. O teu escritório principal, qual a empresa? Você representa quem? Conta um pouquinho. Hoje já há algum tempo, né? Eu comecei assim, para quem me acompanha já de muito tempo, eu comecei servindo cafezinho dentro da empresa chamada, que hoje é uma potência no Rio de Janeiro, uma das referências em ramos de salões de beleza e tudo mais, Walter Coifé. Você conhece, né? Grande homem, É grande grande. homem. Então comecei servindo cafezinho na bandeja, lá no passo a passo. Mas o engraçado é que eu comecei dentro da empresa Walter Coifé, mas não tinha a intenção de ser cabeleireiro. Eu fui porque eu estava passando por uma situação na qual eu queria trabalhar, queria uma oportunidade, pintou uma vaga e tudo mais, e eu comecei. Sendo que quando eu cheguei no salão, eu comecei a me encantar, poxa, hoje chamado network, você começa a conversar com um profissional aqui, outro ali, e as pessoas começam a te dar aquele toque, né? Fala, cara, você pode ser algo a mais, depende do seu querer, do que você realmente viabiliza lá na frente para você. Isso em que ano? Isso foi em 1999. Olha só como é que o tempo é avassalador e passa muito rápido, Sim. né? E eu fiquei 6 meses servindo cafezinho ali com os clientes, conhecendo todo mundo ali, o salão, e pintou uma vaga dentro do estoque. O estoque, para quem você não sabe, fica lá onde ficam as tintas, descolorante, praticamente o pulmão ali do salão, né? Onde as pessoas vão lá, me dá um pouquinho de tinta aqui, bota essa mistura. E eu assim, eu falei, cara, eu vou começar o quê? Anotar o que os profissionais estão pedindo. Quando tiver um tempinho, eu vou lá ver o resultado. Aí o profissional pediu, me dê 30 gramas dessa tinta com a misturazinha dessa. E eu pegava o meu caderninho, anotava. Daqui a pouco eu falei, mais ou menos 1 hora e meia, eu vou lá ver esse resultado. Aí, ia lá, eu falei, cara, ele botou X tal, dá mais ou menos esse resultado. E nisso eu comecei a me interessar. Interessando. E nesse ponto pintou uma vaga de quê? De auxiliar de cabeleireiro, dentro do Barra Shop. Eu falei, cara, eu vou aproveitar isso aqui com É agora. unhas e dentes, porque eu já estou interessado. E eu falei, cara, é agora. E nesse período eu comecei a fazer curso. E eu tive muita sorte, porque na época o comandante Walter Cabral ainda cortava cabelo, né? Então olha a honra de eu ser auxiliar do Walter Caramba. Cabral e responsabilidade, Que né? legal, cara. Então, assim, você acaba adquirindo conhecimento, você acaba adquirindo técnicas, passo a passo de atendimento de cliente, o que você deve falar com o cliente na hora certa, no exato momento. Então, ele me ensinou, eu sou muito grato a ele, porque eu aprendi muito com ele. E, assim, eu tive uma escola diferenciada, né? Porque, além de cursos que eu estava fazendo, eu tive ali um mentor que era um sucesso. O cabeleireiro é uma referência no mundial. Né? Foi para fora, ganhou tesouras de ouro, super representado por empresas credenciadas e elaboradas como Vela, L'Oréal, enfim. E eu estava ali presente adquirindo aí esse conhecimento. E nesse intervalo do curso, eu já estava bem adiantado e eu sempre recordo assim, me deixa até um pouco emocionado, porque
A partir do momento que você vai fazendo o curso, eu tive uma gerente chamada Mara, que ainda se encontra na empresa. Que legal. E ela sempre falou para mim o seguinte: esteja sempre preparado, porque a sua hora e a sua oportunidade um dia vai chegar. Então eu ficava com aquilo na minha cabeça. E eu ia trabalhando no domingo, porque o domingo tinha uma comissãozinha maior e tudo mais. Chegou num dia, Fernando, estava eu lá com a minha malinha, com as minhas coisas, fazendo curso, já estava no final. Não tinha cabeleireiro para atender, todos trabalhando. Aí a Mara chegou para mim e falou: vem cá. Olha aí. Aí eu falei, aquele frio, né? Uhum. Eu falei, oi, mano. Aí ela chegou para mim e falou assim: olha, tem um cliente, não tem cabeleireiro para atender, e você já está num método avançado no seu curso. Faça esse corte de cabelo, faça o seu melhor. E eu conto com você e confio em você. Aí eu fui, recepcionei o cliente e tudo mais. Cortei o cabelo, aquele friozinho, aquele nervosismo vai passando. Bom, né? Deu 2 dias, o cliente retornou ao salão. Fernando, quando ele retornou ao salão, eu falei, meu Deus, ele vai reclamar do corte, o que aconteceu? Inseguro ainda. O cliente trouxe o filho e falou, olha, eu cortei o cabelo com o Rodrigo, ele se encontra. Sendo que nessa época eu ainda era auxiliar. E a Mara, por sinal, ela estava na recepção. E ela falou, não, ele se encontra. Sobre o quê? Aí, não, que eu trouxe meu filho, eu cortei o cabelo com ele, trouxe meu filho aqui para poder aí ele atender. Nossa. Rapaz, aquilo dali foi tipo aquele centroavante quando faz o gol com o Maracanã lotado. Eu vibrei muito, ao mesmo tempo assim, fiquei muito reflexivo do que tudo que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo eu tive a certeza que, poxa, Deus estava me colocando num caminho exato e por um dom. Você imagina em pouco tempo um filho de um cliente, poxa, ele trazendo com toda a confiança, e eu estava ali. Domingo eu era mó fominha, era o primeiro a chegar, torcendo para todo mundo trabalhar, e aí aos pouquinhos fui fazendo uma escova, fui outro, e os clientes retornando, até o ponto dela chegou e falou, olha, a gente vai ter que tirar ele como auxiliar, porque o cliente está chegando e ele está ficando como auxiliar, não está dando mais para... Então vamos dar oportunidade de... efetivar, né, para cabeleireiro e tudo mais. Não tinha como te negar isso, porque o teu primeiro cliente trouxe outro cliente. Foi. Não tinha como, você já era uma força da natureza. Foi assim, emocionante, ao mesmo tempo você vê que você tá com, assim, tipo, um dom, e aquele caminho na qual você entrou ali, meio, entre aspas, de paraquedas, você fala, poxa, não foi de paraquedas, foi ali um caminho que estava reservado, graças a Deus, assim, para mim, né. E o mais interessante é o seguinte, que os anos foram se passando e você vai assim elaborando vários clientes, você cria uma identidade com o cliente. O que é essa identidade? Você começa a cortar, aquele cliente chega com um filho, aquele filho começa a cortar, daqui a pouco você está cortando ali de 2 gerações. Há 2 meses atrás eu fiquei emocionado dentro do salão, da auxiliar chegar para mim e falar, o que é isso? O cliente chegou ele, o filho e o neto. Ai, que legal, cara. Então, quer dizer, 3 gerações. Quando você se depara, você fala assim, pô, ao mesmo tempo você tem aquela reflexão, poxa, o tempo tá avassalador. Mas eu visualizei, presenciei aquele garoto ali crescendo, o garoto estudou, o garoto se formou, conseguiu o emprego dele, construiu uma família, mas o vínculo com o cabeleireiro, pai, filho e o neto tá ali, presente. E eles fazem, poxa, tira foto e tudo mais. Aí eles chegaram e falaram, pô, você posso tirar uma foto sua? Que legal. Aí eu falei com a gente aqui, que isso aqui vai ser falado num domingo, se a sua orelha esquentar. Eu falei, cara, é bacana você fazer parte dali daquela construção afetiva familiar e você tá presente nas lembranças, tá presente ali numa continuidade que eles irão mais na frente aí, né? Você tá falando aqui, pra mim, é assim, eu tô me emocionei aqui quando você falou isso, porque eu me imaginei como vendedor também, enfim, né? Como a gente consegue impactar uma mesma pessoa e seus familiares. E você esteve presente diretamente e indiretamente em vários momentos importantes da família por conta do cuidado que você teve com a aparência dos 3 clientes. Isso aí. Então foi na formatura, foi num jogo de futebol, foi no primeiro dia do colégio, foi numa entrevista de emprego, foram em vários momentos, justamente, né? Quando você se torna cabeleireiro, como é que é essa tua
visão desse autocuidado que as pessoas têm e elas decidem até pagar a mais por isso, porque você está me falando que você trabalha no Walter e a gente sabe que não é um barbeiro aquele lá do bairro que é R$20 o corte, às vezes R$15. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma experiência premium e que as pessoas que realmente querem estar naquele ambiente. Em qual momento você enxergou isso do cliente? Ele está vendo esse autocuidado dele que tem um valor, por isso exige-se um preço. Como é que você... Me conta um pouquinho. Olha, eu costumo ser muito grato, primeiramente, a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, porque se você for fazer uma autoanálise, eu comecei já por cima. Por que o por cima? Hoje existem muitos profissionais qualificados, muitos profissionais bons no que fazem, mas assim, não tendo essa oportunidade de começar por cima. Não posso esquecer que eu tive o meu momento. Eu entrei numa empresa na qual me deu oportunidade, mas o meu esforço fez com que eu fosse subindo degrau por degrau para conseguir algo mais à frente aí do que eu almejava. Então, assim, o autocuidado hoje, eu tenho uma imagem formada, a minha pessoa e a minha técnica de trabalho, a minha imagem profissional. Às vezes os clientes até brincam, nossa, você vem trabalhar, você parece que você está indo para um casamento, você parece que está indo, poxa, para um baile de debutante, porque assim, eu tenho comigo, eu tenho que ter um carinho por aquele cliente, porque ele sai da casa dele, ele passa por engarrafamento, ele sai da casa dele, ele está pegando o carro, o Uber, o táxi, ele está indo até um shopping na qual vai ter outros gastos, vai ter outras coisas, e pela concorrência de hoje em dia tem N salões. Então ele está me escolhendo num ponto na qual eu irei o quê? Apresentar técnicas, mas na qual o meu salão onde eu trabalho, ele apresenta uma estrutura magnífica para esse cliente, porque tudo é um conjunto. Sim. Um ambiente maravilhoso, o salão, o que ele vai me proporcionar, o Rodrigo na apresentação pessoal, que vai chegar, pô, o meu cabeleireiro ele é diferenciado, não só na técnica de cabelo, mas como você pode se comportar, como você vai, assim, tipo, elaborar mediante algumas situações, porque a cadeira de cabeleireiro, às vezes, tem situações que você passa como taxista, você ouve, você passa como um médico que você tem que aconselhar e tudo mais. Então você tem que estar sempre assim ligado, mas tendo um limite e sabedoria, até onde você pode, entendeu? Entrar naquele esquema que a cliente está, às vezes, num momento delicado e tudo mais. E na minha cabeça, a minha aparência pessoal é onde eu dou o quê? Credibilidade, é onde eu passo também confiança e é onde eu dou o quê? Para a cliente ela se sentir que ela está sendo o quê? Valorizada. Porque se eu não pensar na minha aparência pessoal, como que eu vou cuidar de uma aparência pessoal do cliente? Verdade. Entendeu? Verdade. Então, assim, não é querer desmerecer outras pessoas, mas você também não. Cada um com a sua metodologia. A minha metodologia de pensamento, se eu estou num salão considerado hoje entre as referências dentro do Rio de Janeiro, que é o Shopping Rio Design Barra, numa rede de salões onde é referência dentro do Rio de Janeiro. Então, eu tenho que fazer uma reflexão. Quantos queriam estar aqui no meu lugar? Então, essa oportunidade que eu estou executando nesse exato momento, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que criar minha marca. Minha marca é o quê? Poxa, está sempre se apresentando, poxa, pontualmente, respeitando meus colegas de trabalho, o meu local de trabalho ali, eu tenho que ser grato por tudo que está acontecendo, porque hoje em dia, para você manter uma empresa aberta, você sabe mais do que eu, que é uma dificuldade. Então, às vezes, a pessoa, poxa, tem que ver todas essas situações. E a minha aparência pessoal é onde eu dou assim, um certo carinho para o cliente se sentir, poxa, eu estou sendo atendido pelo Rodrigo Leal, não é só técnica, ele é diferente. E hoje em dia tem muito network com apresentação de redes sociais, Instagram e tudo mais, entendeu? Então, quer dizer, junta uma coisa assim, tipo, é uma peça encaixando na outra, entendeu? Hoje a gente sabe que uma agenda padrão de um cabeleireiro, de uma cabeleireira, tua esposa tá aqui, a Bruna, né, porra, amiga também, já ela vai estar sentada aqui com a gente, em outro episódio, vai acontecer, eu vou conseguir botar a Bruna sentada aqui, outra monstra aí, referência, na Barra da Tijuca, isso. Mas assim, a gente sabe que a agenda de você, a agenda de um cabeleireiro normal, ela é cheia, de vocês é uma agenda lotada.
Isso. A gente vê até a dificuldade de você vir até aqui, tal, nesse último trimestre, então mais ainda, época de festas, tem muita formatura, tem muita coisa. Como que vocês conseguem, principalmente num período como esse, nesse último trimestre do ano, que tem outubro, novembro, dezembro, Black Friday, festas, Natal e formatura e festa de evento corporativo, como que vocês conseguem equilibrar? Vocês têm 2 adolescentes lá, Isso. maravilhosos, eu amo de paixão os dois, sou suspeito para falar. Como que vocês equilibram, aqui falando, Rodrigo, a vida pessoal, a vida profissional? Como que você mantém esse clima de bem-estar dentro de casa, já que você... Há uma cobrança, porque você está num grande salão. Como que você lida com isso? Qual foi o ponto de virada? Você tem 25 anos de carreira. Isso aí. Como que você... no começo foi mais difícil, hoje é mais fácil? Me conta um pouco. Não, assim, não é que hoje seja mais fácil, mas conforme você vai passando os anos, você vem pegando experiência. Então você começa, entre as gírias de cabeleireiros e tal, você, em determinado tempo, você passa a não correr errado, né? Correr errado, eu digo o seguinte, não adianta você ter o sucesso profissional e a sua vida pessoal não tá legal. Porque são detalhes que fazem toda a diferença. Por quê? Chega num determinado ponto hoje, 70%, 80% da minha clientela são clientes que me acompanham há 15, 18, 20. Caramba, Rodrigo, sério? A maioria dos meus clientes. Parabéns. É lógico que você tem a indicação daquele cliente. Sim. Entendeu? Então você passa a ter o quê? Você passa a ter um vínculo na qual tem dia que o cliente senta na minha cadeira que ele não quer conversar. Tem dia que o cliente chega e você sente que ele está preocupado. Então essa sintonia é a mesma do cliente com o profissional. Então se você não tiver o lado profissional adequado com o lado pessoal, a sintonia fica um pouquinho distorcida. Por quê? O cliente sente essa sintonia. O cliente, já aconteceu comigo, lado que você aprende ao decorrer do tempo. Tá cortando o cabelo, tava com alguns problemas, como todos nós. Sim. E no final eu perguntei para a cliente, eu falei, pô, e aí, gostou e tal? Aí ela, poxa, eu vou ser bem sincero com você. O corte ficou legal, mas eu não gostei porque hoje você não estava num dos melhores dias. Então você dá aquela... Sentir, mas ao mesmo tempo foi uma crítica construtiva. Sim. Porque você fala, cara, essa cliente, ela chegou para mim e ela tá querendo o meu bem. Sim. Ela tá fazendo uma crítica construtiva. Então, foi num dia que eu fui para casa, mas eu fiz a reflexão. Eu estava no meu 8º atendimento. Ainda faltava mais 5 atendimentos. Qual a média por dia hoje sua? Olha, eu hoje tenho mais ou menos a referência, o meu forte é mais cortes. Mas varia em dias, assim, tipo final de semana, o pique aumenta um pouquinho, chegando a 15, 17 atendimentos. Mas durante a semana mescla com outros atendimentos como retoque de coloração, tratamentos e tudo mais, entendeu? Um dia de agenda lotada só de corte, você consegue atender quantos? Olha, hoje, eu estando dentro do Redesign, é diferente de quando eu trabalhava onde eu comecei. Por quê? Existem 2 shoppings muito perto um do outro, sendo que um é mais quantidade e o outro é mais qualidade. Vogue, você tá falando? Não, no Redesign. Tá. No Redesign. Sim. Então, quer dizer, você tende a ter um atendimento mais específico, mais detalhado. Então, você pode, assim, alcançar um determinados tipos de cortes, mas não é correria, é mais qualidade. Entendi. Na qual você pode alcançar, tratamentos, você pode, assim, globalizar um pouquinho mais outros serviços num só cliente. É o que a gente chama de cross-selling e upselling, né? Você vai colocando ali outros elementos. Isso. Porque tem o seguinte, Fernando, hoje, a maioria dos cabeleireiros, depois da pandemia para cá, teve uma grande mudança, porque muitos cabeleireiros, você sabe mais do que eu, hoje em dia tem muitos, além de salões de bairros e tudo mais, mas tem muito ateliê, que são salões, entendeu? Que tem atendimentos padronizados. Então hoje o cabeleireiro que já tem assim uma lega de cliente já bem legal, o principal ponto é aquele cliente que já se encontra com o cabeleireiro, ele vai ter uma indicação para o cabeleireiro em cima dos próprios clientes. Então como que é isso? Por exemplo, eu faço um voucher hoje familiar para um cliente meu que já corta comigo há bastante tempo. Eu chego para ele e falo assim, olha, eu tenho hoje um
não digo uma promoção, mas algo que vai deixar você assim bem satisfeito, não só para você, mas é um voucher que você pode colocar a sua família. Aí o cliente automaticamente colocar minha família. Por quê? Eu sei que aquele cliente, às vezes o filho dele não está cortando comigo. Eu sei que aquele cliente, ele almoça com o pai, ele dá uma volta com o pai, que eu acompanho às vezes na rede social. Então você acompanha esse cliente na rede social? Alguns sim. E outros, às vezes, pelo shopping, que eu trabalho no shopping, ele vai almoçar e tudo mais. Você acha importante isso? É importante porque, às vezes, o cliente, do mesmo jeito que ele acompanha você na rede social, ele também gosta que você acompanhe ele. É tipo uma troca, um network, né? Perfeito. Entendeu? Então, esse cliente, eu falo para ele, se você quiser, você fechando um voucher, o que é o voucher? Você fecha 5 serviços e você ganha um de brinde. Aí eu falo para ele, você fechando 5 serviços hoje, o seu hoje é de brinde. Sendo que, se você quiser trazer o seu filho, ele pode vir cortar. Se você quiser trazer o seu pai, ele pode vir cortar. Se você quiser trazer o sobrinho, você pode vir cortar. Então, olha a jogada. Eu tenho aquele cliente que já corta comigo. Ele está fechando um voucher. Ele vai poder cortar comigo as 5 vezes. Sendo que ele pode presentear o filho. Que legal. Ele pode presentear Muito o pai. bom isso. E é na hora que eu posso o quê? Fidelizar um novo cliente. Um novo cliente. Que ele vai estar ali comigo, então eu vou falar, poxa, é a oportunidade que eu estou tendo. A princípio ele vai vir porque ele está sendo parabenizado, ele está ganhando um presente de um filho, de um tio, mas depois, quando ele está ali, a oportunidade que eu estou tendo ali é crucial. Eu já quero um voucher. Entendeu? Quero um voucher desse. Alô, Walter. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora sim, a gente tem um cenário que muitos cabeleireiros, além aquela repetição do esforço físico, braço, mão, aquela curvatura do pescoço, tem também o lado da saúde mental. Ah, sim. Porque é uma cobrança de grandes salões, principalmente, né? Porque a gente está falando aqui de venda de serviço, tudo é venda. Isso. Venda é a cobrança, um profissional ele tem que estar disposto a receber essa cobrança. O cara que tem o próprio salão, ele também passa por essa cobrança e ele despede essa cobrança em outros profissionais. Como é que a cabeça hoje de um profissional de salão de beleza em relação à saúde mental, já que a gente está falando aqui de um público alto, um público de luxo do teu shopping, do redesign, dentro de uma potência de salões, que é o Walter. E aí, o degrau da excelência, ele tá muito alto no teu caso. E essa cobrança excessiva, num dia que você não tá com humor tão bom, cobra isso de você, isso reflete naquilo que a gente falou lá daquela cliente, né, e tal. Isso. Como é que você lida com isso? E qual é o conselho que você dá para os mais jovens, por exemplo, que estão começando agora, o cara tá formado aí há 2 anos e ele tá tentando se estabilizar nessa profissão, e aí ele recebe muito não, recebe cobrança do salão que ele tá, às vezes, de bairro, e ele não consegue performar diante disso. Qual o conselho que você dá e como você administra isso hoje? O conselho que eu dou para você, assim, profissional que está começando, que você esteja sempre seguro no que faz. Isso aí é essencial, Fernando. Por quê? Às vezes, infelizmente, tem um profissional que ele não tem uma demanda de cliente grande, então chega um serviço na qual ele não está, às vezes, preparado, e ele se diz estar preparado, e aquilo dali vai acarretar para ele muitos problemas para a saúde mental dele. Porque se ele não está preparado, o que pode acontecer? São 2 opções, uma negativa e uma positiva até mesmo para o profissional que eu vou falar. A primeira negativa é o seguinte, se o profissional não está preparado, ele tem que chegar e falar, poxa, eu não estou preparado para fazer esse cabelo. Fica mais bonito do que ele chegar, tentar fazer algo na qual, imagine você começando, independente de ser num salão renomado ou em qualquer outro salão, você falar que sabe fazer um serviço e chegar na hora não é nada daquilo. Então, quer dizer, aquilo dali vai te trazer um problema, porque você está vendendo algo que não é verídico. Você está induzindo a cliente a fazer algo na qual você não vai saber entregar. Então, fica mais bonito você chegar e falar, poxa, eu ainda não estou apto, eu vou fazer um curso para que eu possa me qualificar. Fica, assim, mais bonito para ele, para o salão e para o cliente em si, né? E o profissional que está começando, ele tem que estar sempre pronto o seguinte, nunca jogar sujo com o cliente. Por quê? Por mais que seja, poxa, um serviço que venha a cliente chegar para você e falar, poxa, eu fiz o meu cabelo, eu queria, poxa, alisar e tudo mais, mas às vezes tem cabelo que tem que passar por teste, tem cabelo que tem que passar por processos na qual ele vai ter que ter uma segurança,
para trazer para cliente, para o salão e para ele. Então fica mais bonito o profissional chegar e falar, poxa, esse cabelo não dá, né? Tentar fazer só por dinheiro. E o outro, positivamente para o profissional, tem clientes que infelizmente bagunça o teu dia na agência no dia de atendimento. São dois tipos, por exemplo. Você pode encaixar, o cliente não marcou. Você pode fazer um encaixe, aí você vai, olha automaticamente, você olha para a agenda, dá para fazer um encaixe. Sendo que quando o cliente pede um encaixe, ele quer um encaixe para ser atendido rápido. Mas se você cortar o cabelo dele rápido, ele fala, pô, hoje você correu e tudo mais. Você tá me entendendo? Então você tem que saber até a hora do encaixe. Por quê? Tem determinadas ocasiões que é melhor você chegar pro cliente, poxa, você pode tomar um cafezinho, você pode aguardar e tudo mais. Fica mais elaborado. Por quê? Você não pode esquecer que aquele cliente que marcou, ele já está agendado às vezes uma semana. Ele deixou de fazer coisas, deixou de ir em outros lugares para estar ali com você. Então, às vezes, um encaixe pode te trazer um problema para quem marcou, para quem, poxa, tá ali com você. Verdade. Entendeu? E o outro é o seguinte, a pessoa vem, faz um serviço com você, mas sendo que ela está totalmente indecisa no que quer. Então, ela vai, toma aquela posição, você faz um trabalho magnífico e ela vai para casa. No dia seguinte, ela tá te ligando, olha, o cabelo não ficou assim. Aí você vai, faz uma outra avaliação com ela e tudo mais, mas sendo que no final não era somente ela, é às vezes um marido, é às vezes uma amiga. Então, quer dizer, é o tipo de cliente, será que vale a pena aquela boleta que ela pagou pela tua saúde mental? Porque isso quando um cliente retorna que não gosta, cara, o teu dia, acaba o teu dia. Vou ser sincero, porque você fala, poxa, eu me doei, poxa, estudei para fazer isso. É óbvio que às vezes acontece em determinadas situações de você, poxa, tem um deslize, ficou um pouquinho claro, ficou tal, mas tudo. Agora, você fazer algo na qual a pessoa volta 2, 3 vezes e ainda, nem eu sei o que eu quero. Aí você, poxa, é o tipo de cliente que você tem que chegar e falar, cara, será que vai valer a pena a minha saúde mental nesse cliente? Você tá me entendendo? Sim, sim. Então, assim, são coisas que você tem. Nesse passar dos anos, você começa a ter a sabedoria para chegar e tirar, assim, poxa, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale, entendeu? Entendi. Eu percebo nas suas redes sociais, como lá na Bruna também, né? Na Bruna aqui, é para aguçar mais o pessoal. Quem é essa Bruna? Quem é essa Bruna? Vai lá no teu perfil ver. Daqui a pouco ela vai estar em um episódio aqui com a gente. Que você gera conteúdo. Mas tem profissionais que não geram conteúdo. Tem profissionais de salão de beleza que não geram conteúdo. Deixa lá as outras pessoas muito bonitas, mas eles mesmos não estão preparados, não têm um visual, não se preocupam com a aparência pessoal que você se preocupa, que você se dedica, até para dar uma melhor experiência para o cliente, para ele se sentir melhor, mais acolhido, com um profissional, com a autoridade que você já tem. Pô, daqui a pouco você faz 30 anos de profissão num grande salão. Numa região, né, elitizada. Justamente. Como que você encara essa produção de conteúdo numa agenda tão apertada que é a sua e ainda tem que se preocupar com a qualidade desse conteúdo? Porque não é só fazer o conteúdo, é a qualidade do conteúdo. Sim. E quem não está fazendo conteúdo hoje, o quanto atrás está? Mesmo que esteja começando agora, tenha nascido, seja um nativo digital, né? Garotada que tá com 20 e poucos anos aí, que nasceu dentro da internet. Não é o nosso caso, né? A gente tá ficando velho. Mas, tipo assim, como que você encara essa rotina de conteúdo e por que essa pessoa que nasce dentro da internet, ela tem que produzir conteúdo para ter um sucesso na carreira, na profissão e atingir mais clientes? Hoje em dia, se você for fazer uma autoanálise, o cabeleireiro, ele não tem só a função de cabeleireiro. Por quê? O cabeleireiro, por exemplo, comigo lá, eu tenho que ter um atendimento, faço avaliação com o cliente, depois eu vou aplicar a técnica que a cliente escolheu e tudo mais, devido ao corte, enfim. Sendo que eu vou elaborar um cabelo na qual a cliente vai ficar bonita. Eu posso, no final, pedir para ela, poxa, eu posso tirar uma foto desse cabelo? Eu vou tirar a foto daquele cabelo. Sendo que às vezes tem a cliente que chega e fala, não tira do meu rosto, porque hoje eu não estou maquiada. Hoje eu não estou no dia legal. Então, se você for analisar, o cabeleireiro hoje, além de fazer o atendimento, além de se preocupar com um atendimento padronizado, além de se preocupar com uma técnica de cabelo exclusiva,
que combine com o rosto e imagem pessoal da cliente, ele também tem que se preocupar com o quê? Em editar vídeo, em tirar fotos bacanas e no final, ainda ali naquele meio termo, mostrar as fotos para cliente, porque às vezes acontece isso. O bonito para mim, às vezes a cliente chega e fala, poxa, por favor, essa foto não. Bota essa outra aqui e tal. Então, assim, se você for analisar hoje, o cabeleireiro, além de ter esse atendimento, ele tem que se preocupar com a rede social. Porque isso aí é um network absurdo hoje em dia. Entendeu? Eu tenho exemplos, às vezes, de cliente que corta o cabelo comigo, chega num determinado festa e tudo mais, chega lá uma outra pessoa fala, poxa, legal esse corte, poxa, corte curto, ficou super estiloso. O meu cabeleireiro, ele atende aqui no Redesign. Ah, tá, no Redesign, poxa, bacana e tal. Qual o nome dele? Ah, o nome dele é Rodrigo Leal. Eu já ouvi falar. Você tem um Instagram dele aí? Olha a diferença. Olha aí, é aí. Olha a diferença. Então, quer dizer, aquela cliente que cortou, que está num evento... Ouviu, né, garotada? Ouviram aí, entendeu? Estão ligados aí, né? Aquela cliente que cortou, ela estava dentro de um evento, numa festa, e ao mesmo tempo ela está fazendo a propaganda no Instagram, na qual a cliente lá vai, poxa, legal, pô, e esse tipo de corte aqui eu gosto, nossa, ele faz, poxa, uma mecha, pô, o forte dele é esse tipo de corte. Outra coisa que eu gosto muito, isso aí é batata, muitos profissionais às vezes não gostam. Eu adoro cortar cabelo infantil. É mesmo? Eu adoro cortar cabelo infantil. Tem ali aquele... São 10 minutos cruciais. Porque tem profissional que não gosta. Não, tem profissional que não gosta e também... E nem tem paciência. Isso aí, além de paciência, tem o seguinte. A vibe da criança com o profissional é essencial. Tem criança que quando o profissional ela se bate e tal. Tem criança com o profissional, parece que ela se solta. Por quê? Aquele cabelo da criança, olha só o network. O pai ou a mãe tá levando. Aquela criança, ela faz um jiu-jitsu. Ela faz uma natação, ela faz um esporte, ela vai chegar numa escola onde vai ter outros amiguinhos. Então você faz um corte elaborado, aquela criança ela vai estar no almoço no dia de domingo em família. Então olha só o network que aquela criança te traz. Nossa, ficou bonito, tudo mais. Cortou aonde o cabelinho dele? Ah, eu cortei com o Rodrigo Leal. Pô, tem Instagram? A avó, o vô, o tio, a tia, a mãe, o pai, o coleguinha do Todo mundo corta cabelo. Todo mundo corta o cabelo. Então quer dizer, olha o que uma criança ela pode trazer para você em benefício. Sim. Agora, tem criança que, pô, bota a monte e você, cara, vambora. Tem pai que fala, cara, olha, já levei em outros lugares, não consigo e vambora. E são fases, porque nesses anos todos, às vezes é aquele que se debatia pra caramba, chega um determinado momento, ele se acalma. E aquele recém-nascido cabeludo já cortou o cabelo? Eu costumo dizer que me traz sorte, né? É quando mesmo? Você corta um cabelinho recém-nascido, pô, que faz só o pezinho e tal. Às vezes eu vou ser sincero, eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, você traz o bebê, o corte do bebê eu não vou cobrar, você faz uma escova, um tratamento. A mãe, pô, Nossa, tá fechado. Então quer dizer... Que sacada. Então, pô, ela vai estar com um bebezão, imagina um bebê de 8, 9 meses. Sim, sim. Pô, com alinhado, bonito. Sim. Nossa, que bonitinho e tal. A mãe, pô, ganhou uma escova e tratamento que ela ia fazer, mas o bebê dela é o primeiro corte. Olha, que sacada. Primeiro corte, ela tira foto, primeiro corte, ela faz vídeo. O primeiro corte... Eterniza, né? Daqui a 5, 10 anos, ela vai estar lá e vai mostrar pro filho, olha só, o teu primeiro corte eu fiz com, hoje muitos me chamam, tio Rodrigo. Tio Rodrigo. Muito bom, muito bom. Muito entendeu? Bom, muito bom. Então isso tudo você vai assim, tipo, criando e vai criando assim, tipo, memórias, laços, né? Sim. Entendeu? Agora, dentro do salão hoje, Rodrigo, acredito eu que tem um staff bem, né, da vez lá, que eu até conheci o Walter, através do meu amigo Gustavo Malavota. Você está vendo aqui o podcast. Gustavão Malavota, né? Ele que me apresentou o Walter. E aí, eu sempre vi dentro das unidades um staff ok, que dá para atender esse público, dá para dar esse suporte ao cliente, a vocês profissionais. Como que você vê essa relação entre o cabeleireiro e a recepcionista, quem faz a limpeza, como que você vê essa integração acontecer? Porque eu tô falando isso porque tem muitos profissionais de beleza que se sentem, né? Isso aí. Se colocam no pedestal e todos os outros são... Mas aí o tombo também é grande. O tombo também é grande? O tombo também é grande. Você vê isso acontecer, não estou dizendo entregar a fofoca, não. Mas você vê isso, porque vocês têm, acredito eu, com uma rede de pessoas de outros salões, né?
Isso existe realmente? É comum isso hoje ainda? Então, Fernando, eu costumo, assim, tipo, até pessoas mais ligadas, mais próximas, ao passar dos anos, você tem que ter uma ligação direta ali de alinhamento. O que é o alinhamento? A recepcionista do salão, todos sabem que ali é o coração do salão. Não tem jeito. A cliente liga, fala com a recepcionista. O teu cliente desmarca, fala com a recepcionista. A cliente quer um encaixe, ela fala com a recepcionista. Você quer um café, uma água, qualquer bebida, tem que falar com a recepcionista. Então, quer dizer, você tem que ter ali um padrão ali de alinhamento. Porque a recepção é o coração do salão. A sintonia seria? A sintonia. Você tem que ter essa sintonia com a recepção. Então, o lado negativo. Às vezes tem profissional que chega, bate de frente com a recepção, caramba, quatro. A recepção não sabe nada, erra sempre. Tudo bem, os erros acontecem. Não vamos, o garoto ali é telefone toda hora, agendamento toda hora. Imagina ele, 200 clientes por dia. Chega uma hora, é muito. E ainda mais agora, nesse mês de dezembro, agora. Então, quer dizer, você tem que ter assim uma sintonia com a recepção e outras peças que são fundamentais. Vou ser bem sincero. Por quê? A recepção é o coração, o cliente passa ali. Você tem que ter um auxiliar de cabeleireiro que esteja em entendimento na mesma sintonia que você. Por quê? O auxiliar de cabeleireiro, ele sendo bom e estando ligado na sintonia do profissional, ele faz Ele ajuda em que auxiliar hoje? O auxiliar também é o suporte total, né, para o profissional. Por quê? Você faz a avaliação no cabelo do cliente, ele vai para o lavatório. Ali no lavatório, o auxiliar faz aquela massagem de 5, 10 minutos, onde a cliente, às vezes, se adormece. Sendo que nesse intervalo, quando você faz um corte e tudo mais, depois a secagem, a escova fica com o auxiliar. E você já vai atender o outro cliente. Por quê? Quando tem uma rotatividade grande na agenda, o auxiliar, ele pode ser apto a fazer a escova, a finalizar esse cabelo, entendeu? Então, assim, o auxiliar ele tem uma função determinante para quem tem um alto padrão de clientes ali, uma rotatividade grande. E outra coisa que você tem que estar alinhado é nas meninas que também servem e na limpeza. Porque você imagina você corta ali 5 cabelos, então quer dizer, a menina tem que estar alinhada contigo. Cortou um cabelo, deixou eu ir lá. Tem que ser sempre grata a elas, porque o outro cliente que vai entrar é ela que está dando aquele suporte todo. Ela que está ali, tirando aquele cabelinho, ela que está tirando uma xícara, ela que está, passando ali um pano no espelho. Então, olha a sintonia, recepção, auxiliar, as meninas que estão dando todo o apoio para você manter o teu ambiente limpo para o próximo cliente que vai entrar, e as meninas também aonde servem. Por quê? Graças a Deus eu trabalho num salão que é considerado chique. Você tem uísque, você tem champanhe, você tem... E até lá mesmo que eu tenho que cortar o cabelo. Você tem cappuccino, você tem uma água com gás. Então, quer dizer, são N coisas na qual você pergunta para o cliente, já está embutido ali nos valores, sendo que a menina, um determinado ponto, ela chega e fala, aquele cliente ali, ele gosta de uma água com gás com gelo. Legal. Entendeu? Legal. Aquele cliente ali, ele gosta de uma aguinha com gás, um mate com limão. Então, olha o diferencial. Experiência. Entendeu? A experiência. Aquela cliente, ela gosta de um cappuccino, tem que ser um pouquinho menos, que ela não gosta tão forte. Então, tudo isso é uma sintonia. Por quê? O cliente foi, você já conhece, como ele já te acompanha, sendo que aquela menina que está no comando ali para dar esse suporte, você tem que chegar e falar, esse cappuccino você pode deixar assim, que ela não gosta tão forte. Esse champanhe, tal. Então, é legal a gente estar falando isso, Rodrigo, porque tem muita gente que confunde, eu acabei de falar que agora é experiência. Tem muita gente que confunde atendimento personalizado com experiência, que são coisas diferentes. Quando você customiza um atendimento, personaliza um atendimento, faz parte da experiência. Mas nem toda experiência significa que o atendimento ele saiu customizado. Isso. Nem toda, que são coisas diferentes. Uma integra ali a outra. Como que acontece esse desenvolvimento seu e dos outros, do staff como um todo, para gerar uma garantia que o cliente ele vai ter o melhor atendimento do Rio de Janeiro, porque é isso que o Walter ele quer, assim como outros salões que vão correndo paralelamente a isso, puxados aí por quem é referência no Rio de Janeiro, como o Walter é. Mas como que acontece esse
É um treinamento? Como é que acontece esse desenvolvimento? De quanto em quanto tempo? O que que é analisado? Quais são as técnicas? É o quê? Programação neurolinguística? Você olha o cliente? É Não. técnica de venda? É. Como é que funciona isso? Até mesmo porque o cara que está entrando no salão hoje lá do bairro, ele não tem isso. Não tem. Ele aprende a cortar o cabelo e foi. Isso. E hoje Ele em não dia, sabe o que é venda. Ele sabe o que é entregar o e serviço. hoje em dia ele paga um curso no YouTube e tudo mais, ele assiste aquilo dali uns 3 meses, ele pensa que ele já tá já craque. É? Não é querer, assim, tipo, criticar, cada um com a Sim, sua sim. metodologia, mas você procurando evoluir na prática, com, assim, aprendizado e técnicas diferentes, faz total diferença. Eu costumo dizer, até para quem está começando, tem coisas que são beabá. O cliente chegou, pergunta o nome do cliente. Você se apresenta. Isso é fundamental. Logo depois, leve o cliente para sua cadeira. Faça uma autoavaliação. Por quê? Hoje em dia, as redes sociais, elas às vezes fazem perspectivas e até as pessoas ficam encantadas com algo que às vezes não é a realidade atual do cabelo. Verdade. Porque às vezes a cliente chega, por exemplo, na minha cadeira, a cliente chegou lá, poxa, eu adorei esse tipo de corte de cabelo. Eu quero exatamente isso aqui. Sendo que, rapidamente, você faz aquilo que nós conversamos ainda agora. Então, ela saiu da casa dela, ela pegou um engarrafamento, ela está me escolhendo, tem N salões, e ela está aqui, na minha cadeira. Eu não posso chegar para ela e falar assim, o seu cabelo não dá. Porque senão eu vou estar praticamente jogando um balde de água fria nela. Ela vai falar, pô, eu vim até o cara, eu acompanho ele. Então, a maior assim, sabedoria é o que, olha, vamos analisar outras fotos, porque o seu cabelo, ele também dá para outros tipos de corte. Posso te mostrar outros tipos? Esse está lindo, concordo com você. Então você automaticamente você já está começando a preparar aquela cliente, correto? Como é que é a preparação daquela cliente? Você não está dizendo não, mas você está dando opções para ela. Perfeito. Nossa. Entendeu? Você está criando o quê? Opções para ela. Então, às vezes, aquela foto que ela chegou ali, na sua sabedoria, no caimento daquele cabelo que você já vai dar, você vai falar, poxa, esse aqui ficaria legal também. Rodrigo, mais eficiente que muito vendedor que eu conheço aí, tá? Entendeu? Muito mais. Aí a cliente já, poxa, eu não tinha visto essa foto e tudo mais. Aí é onde você entra o quê? Com o seu feedback e começa a oferecer para ela a realidade do cabelo dela. Olha, esse cabelo aqui, ele tem um caimento bacana. Aí você começa a perguntar e somar o teu conteúdo ali. Você usa sempre secador? Cliente, não usa sempre secador. Então, olha só, esse cabelo que você me mostrou, ele tá um cabelo arrumado. Ele tá um cabelo aí com babyliss. Mas esse outro corte aqui, ele pode te trazer uma praticidade. Você não vai precisar ficar usando escrava do secador sempre. Você toparia experimentar esse aqui? Aí a cliente já começa a te olhar de outra maneira. Fala, poxa, eu não tinha essa visibilidade. Porque ela vem empolgada com aquela foto de rede social, mas ela não tá esquecendo que aquele cabelo ali, ela não vai sair do banheiro e já vai cair, poxa, certo. Ela não vai para uma viagem, vai chegar lá, tomar um banho, aquele cabelo já vai cair daquele jeito. Então eu, Rodrigo Leal, costumo o quê? Juntar o útil ao agradável. Quando eu faço um corte, eu gosto de conversar com a cliente. No final, eu falo: olha só, eu quero fazer um corte na qual você se identifique no seu dia a dia. E quando você tiver ocasiões especiais, você também vai estar pronta, linda. Aí a cliente, eu tenho que pensar nesse dia a dia. Eu falei, pois é, porque aí eu começo a falar os contas. Primeiro, eu, assim, temperei a cliente, no caso dela, absorver a minha informação, sem momento nenhum falar não, entendeu? Aí, depois que ela já tá, poxa, você tem razão e tudo mais, então eu falo, porque esse cabelo aqui, ele tá escovado. Esse cabelo, ele tá com babyliss, ele não é um cabelo prático pro dia a dia. Não é que o seu cabelo não dê, mas aí depende do seu... Não, aí a cliente fala, poxa, eu não gosto, eu quero praticidade e tudo mais. Então, olha só, essa outra opção aqui vai enquadrar no seu dia a dia, vai te trazer uma praticidade e eu tenho certeza que você vai gostar, porque você vai estar sempre pronta. E quando pintar uma reunião, um jantar, um aniversário, você pode fazer uma escova e você pode secar, que ele vai dar esse caimento. Pô, aí a cliente, eu já ganhei ali a confiança, né? Aí a cliente, poxa, obrigado e tal. E aí você começa o quê? A ter o quê? A credibilidade com a cliente. Que a cliente fala, poxa, eu vim com uma ideia
ele tá me oferecendo outra, e a melhor coisa que tem é quando a cliente, poxa, te deixa à vontade, né? A cliente fala, cara, pô, tô confiando no teu trabalho, eu vim devido a uma indicação e tudo mais, sendo que, assim, você me explicou e eu, poxa, vamos fazer? Vamos. Então, pô, é lindo quando você corta um cabelo e a cliente, poxa, sai dali realizada, né? Porque você acaba transformando um sentimento ali, né? Porque olha a responsabilidade, a cliente te escolhe, você tá ali com, às vezes, repórter, às vezes é um jogador de bola, às vezes é um desembargador que tá passando na televisão, sendo que ele tá ali, ele te escolheu, ele tá, assim, tipo, cedendo o tempo dele e ao mesmo tempo tendo uma confiança na minha arte. Então, assim, a minha arte eu posso transformar para elevar o sentimento do cliente e, ao mesmo tempo, ali ele levar, assim, tipo, para N pessoas a minha arte. Então, olha o fator multiplicador. E dá para ver o quanto você ama essa profissão, o quanto você é apaixonado pelo que você faz, porque você tá falando aí e teu olho brilhou quando você fala, pô, quando eu entrego isso para cliente, tá o teu olho explodiu. Essa é a prova de que existem profissionais de alta performance, fica muito clara essa diferença, e tem os amadores, né? Mas a gente tá aqui para falar de coisa boa, profissionais de alta performance como você. Quando que você enxerga o momento que, cara, eu tô numa zona de conforto, eu tenho que me reinventar, quando que você começa, quando te incomoda ali que você, olha, eu poderia estar entregando mais, que eu sei que eu posso, o que eu vou estudar, o que você faz, quem você ouve, quem você segue? Hoje em dia, eu estou dentro da empresa na qual eu faço parte, de time de artistas. Walter, são profissionais altamente qualificados, diferenciados, não só em termos de faturamento, mas também em termos de técnicas, em termos de apresentação pessoal. E nós, assim, tipo, representamos a empresa em uma marca, poxa, que é conhecida mundial, que é na L'Oréal, entendeu? E tem outras marcas também por trás, como Vela. Então, isso tudo traz o quê? Conhecimento, técnicas, tendências, na qual você sempre está ali ligado em tudo que possa vir a somar para o seu conhecimento, e o seu cliente também gosta de estar ali vendo que o profissional está ligado e antenado no que está acontecendo e tudo mais, entendeu? E o que me incomoda é porque, assim, hoje em dia, nós profissionais poxa, da área da beleza e tudo mais, o cliente já chega no salão com a informação totalmente detalhada. Porque o avanço de informações é muito grande, o leque de opções. E ali os clientes viajam e tudo mais. Então, assim, é legal você, antes de chegar àquela tendência, você já começar a estudar, para saber conversar, para saber, poxa, trocar uma ideia com a cliente, fazer aquele network. E a cliente também passa o quê? Credibilidade para a cliente. Fala, pô, ele está sempre ligado, ele está sempre em eventos importantes. E assim, não é porque eu tenho anos de empresa que eu estou nesse time, não. Eu tenho anos de empresa, mas eu sempre corri atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, entendeu? De conquistar algo na qual sempre meu cliente vai falar, poxa, eu tenho um cabeleireiro que ele é diferenciado. Eu tenho um cabeleireiro que ele está sempre correndo atrás de novas tendências. Então isso acaba o quê? Fazendo você evoluir, tanto mentalmente quanto ali você no dia a dia, seus colegas de trabalho tá vendo que você está ali, poxa, numa pegada diferente. Isso é importantíssimo. E outra coisa também que, poxa, é fundamental, principalmente você, cabeleireiro que está começando, tenha sempre humildade. Humildade, poxa, é o laço fundamental ali. Entendeu? Eu, quando eu comecei lá atrás, meu patrão sempre falou para mim, eu tenho humildade e uma coisa também que não pode esquecer. Isso aí é para todos nós na vida. Se você ganha um determinado valor, nunca se esqueça que a idade chega para todos nós. Então faça um pé de meia. Guarda sempre um pouquinho, por mais que você, poxa, seja difícil e tudo mais. Porque a vida tem ocasiões na qual ela, poxa, muda totalmente. Eu falo isso porque eu passei momentos assim muito desafiadores na pandemia, né? Todos nós, né? Verdade. Você imagina na pandemia, você chegar para trabalhar e de repente, o salão tá fechado. E aquilo dali foi um desafio para mim, porque eu fui para casa, minha cabeça a mil, eu falei, cara, como é que eu vou fazer agora? Eu com a minha esposa, com 2 crianças dentro de casa, contas e tudo mais. E assim,
Para você ver, eu sou uma pessoa abençoada, eu fico até meio emocionado e tudo mais, sendo que, assim, eu estava dentro da minha casa, na pandemia, e até um primo da minha esposa, Bruna, foi lá cortar o cabelo com ela, e eu estava na varanda, assim, pensando e tudo mais, e de repente ela estava pronta para cortar. Eu falei assim: eu posso cortar esse cabelo? Isso na minha varanda, dentro da minha casa. Aí ela falou: pô, mas eu ia cortar e tal. Eu falei: não, deixa eu cortar. E ele também: não, deixa ele cortar. Rapaz, eu cortando aquele cabelo ali, parece que foi assim, ele foi enviado por Deus naquele momento que eu cheguei, acabei de cortar e eu mencionei para ele. Eu falei: eu posso tirar uma foto desse cabelo? Ficou legal. Mas não era aquilo que eu estava pensando. Eu falei: pô, vou fazer uma postagem que eu tô atendendo a domicílio. Isso no Instagram. Como é que Deus age, né, velho? Aí eu tirei aquela foto, naquele exato momento eu falei: atendimento a domicílio. Você que quer cortar o cabelo, estou atendendo em casa devido à pandemia, o salão está fechado, mas eu estou aqui para fazer um atendimento padronizado. Se caso você precisar, chame aqui no Zap, botei meu Zap. Cara, por essa luz, no mesmo dia, 3 clientes. Nossa. Caraca, você tá onde e tal? Eu falei: pô, eu tô em Jacarepaguá, no atendimento. Eu tô em Jacarepaguá no atendimento. Aí o cliente chegou para mim e falou: você pode vir até a Barra? Eu falei: posso. Ali naquele dia, eu falei assim: todos os clientes que eu cortar, eu vou pedir para tirar uma foto. Aí passei, comprei aquela máscara e tudo mais. Chegava nos clientes, os clientes: pô, legal, posso tirar uma foto sua? Aí eu comecei a fazer o meu network, né? Chegava nos condomínios, postava, aqueles casarões: pô, tô chegando aqui e tal. E nisso, Fernando, graças a Deus, a pandemia toda, poxa, eu fiquei com a minha esposa, com meus filhos, minha esposa, poxa, eu sou muito grato a ela porque ela segurou uma barra. Assim, eu cortava por dia na pandemia 10 cabelos, 12 cabelos. Caramba. Então, quer dizer, eu paguei minhas contas todas, eu, graças a Deus, por um momento difícil que tive, os meus clientes, 80% que eu tenho hoje, eu sou muito grato à oportunidade que eles me deram, porque foi um dos momentos mais difíceis, foi a pandemia, porque você imagina você estar sem direção e o cliente botar uma pessoa dentro da casa dele, que também corria o risco, ninguém sabia o que estava acontecendo, mas ele estava ali: poxa, vamos para a varanda. Do mesmo jeito que assim, eu estava querendo mostrar minha arte para divulgar, obviamente para ganhar meu dinheiro, ele, além de me ajudar, ele também estava. Uma vez o cliente falou para mim: eu não vou nunca numa barbearia sabendo que você está cortando. Olha o vínculo, olha o laço. Então, quer dizer, você saía da casa e você, pô, falava: cara, obrigado, meu Deus, por estar, poxa, me enviando essa pessoa. Papai do céu é demais, né? Entendeu? Então, foi assim, uma história na qual, poxa, um momento difícil, que marcou muito, mas eu, graças a Deus, passei, e é o que os sábios, né, costumam até falar. Na pandemia só sobreviveram os fortes, né? Que se reinventaram. É verdade. Então, quer dizer, se eu consegui na pandemia me reinventar é porque algo desafiador eu consegui ultrapassar, e eu tenho certeza que tem algo reservado também para mim que ainda tá para acontecer. Com certeza. Entendeu? Uma coisa grandiosa, né? Muito trabalho, vem muita coisa boa, é fato, né? Está chegando ao final desse episódio, caramba, tanto papo bom, mas Resenha, deixa eu te fazer uma última pergunta, porque a gente está falando aqui de muita gente está começando agora e tal. Isso. E eu tenho certeza que um profissional do seu gabarito, onde você chegou, mérito, ajuda, apoio, esposa, tem essa visibilidade do Walter, grandes clientes, trabalhou na pandemia. Para você hoje é muito mais fácil fidelizar clientes, porque você carrega uma bagagem que é meio no automático, você sabe o caminho que tem que fazer, você sabe o que é necessário. Mas para o cara que está começando agora, que tá num barbeiro ali da periferia, o que você fala para esse garoto, para essa menina que tá cortando o cabelo, que tá começando, que tá no ambiente de salão, que é disputadíssimo, a gente sabe disso, né? Briga de ego, tal, não sei o quê. Quanto menor, parece que, enfim, você sabe disso muito melhor do que eu. Qual a dica, qual é a sugestão, qual o conselho de um profissional como você, para essa pessoa que está começando agora e que vai passar por tudo isso aí e que tem que ter muita resiliência para aguentar, para poder conquistar o sucesso? O conselho que eu dou foi por onde eu também assim passei, nunca desistir. Você que está começando, vai ter obstáculo, você vai ter dia que as coisas parecem que não vão acontecer,
Mas se você for forte, você vai superar todas as dificuldades e todas as adversidades. Eu falo isso por experiência própria, entendeu? Você não pode desistir. Por mais que seja difícil, por mais que você tenha dificuldade, por mais que a adversidade às vezes vai te testar, você não desista dos seus sonhos. E outra coisa, sempre procurar estudar, se qualificar. Porque às vezes tem muitas pessoas, do jeito que você falou, tem muitos profissionais que sonham, cara, tá dentro de um shopping. Por isso que às vezes eu faço uma reflexão, eu tenho que ser muito grato. Olha quantas pessoas queriam estar ali dentro de um redesign. Mas não é só o querer, você tem que passar pelo processo. O que é o processo? Poxa, eu tenho que me qualificar. Eu tenho um determinado processo na qual eu vou ter que ter um investimento. Eu tenho um processo na qual eu vou ter que passar por aprendizagem. Então, tudo isso é uma sequência. Sendo que, se o primeiro obstáculo ocorrer, você desistir, você está jogando tudo para água abaixo. Então, não desista dos seus sonhos, por mais que tenha dificuldade, as adversidades irão ocorrer, você vai ultrapassando, que isso vai te fortalecer em todos os momentos. E você pode ter certeza, como aconteceu comigo, esteja sempre preparado. Vai chegar uma hora, a oportunidade vai pintar. Isso aí eu falo para as auxiliares que às vezes passa por mim. Olha só, e hoje, graças a Deus, poxa, tem um leque de auxiliares que já foram promovidas. Eu falo sempre para ela, não desista do seu sonho, agora esteja sempre pronta. O que é o sempre pronto? Está fazendo um curso? Anda com o seu material. Não tenha vergonha de falar, poxa, eu estou num curso, eu estou fazendo um curso de escova, eu estou fazendo um curso de corte de cabelo. Por quê? As pessoas irão te dar oportunidades de você aprender, as pessoas irão te enviar cursos na qual você vai poder se qualificar. Porque às vezes eu vejo hoje a pessoa que está começando, ela fica meio retraída. Ah, eu estou fazendo curso. Não, bota isso para fora. Pô, não vamos ter vergonha. Pô, eu tô fazendo um curso de corte de cabelo, eu tô fazendo um curso de escova, eu vou começar, poxa, um curso de coloração de cabelo. Então, quer dizer, esteja sempre ali estudando, mas ao mesmo tempo, meu irmão, eu tô pronto. Vai chegar uma hora que eu vou, entendeu? E outra coisa, não é vergonha você, às vezes, dar um passo atrás para dar dois na frente. Às vezes, poxa, eu tive a oportunidade de começar como auxiliar. Às vezes a pessoa que não está pronta, é válido você ser um auxiliar de um cabeleireiro num salão renomado. Por quê? Você pode estar dando um passo atrás, mas sendo que você está aprendendo ali coisas que você não vai aprender em curso. Você imagina no dia a dia a pessoa olhando você cortar ali o profissional, 13 tipos de cabelos diferentes. Pô, aquilo ali vai entrar na mente dela, como faz? Daqui a pouco ela vai estar te perguntando. Poxa, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Você imagina uma pessoa do lado de o cabelo de quem está fazendo reflexo o dia todo. Pô, essa mecha ficou clara, essa mecha ficou mediane. Isso aqui é um moreno iluminado. Se ficar um ano se dedicando, passando por esse processo, daqui a um ano ela fazendo o planejamento dela, cara, ela já vai estar voando. Isso aí, com certeza, ela já vai estar... Agora, tudo é um processo. É resiliência. É o profissional, a pessoa, querer. Fala, meu irmão, eu vou tirar esse um ano aqui para me aprender. Eu vou estar aqui me dedicando com tudo. Por quê? Essa pessoa aqui, poxa, ela atende N clientes por dia. Ela tem um faturamento legal. Os clientes, eu estou vendo que, poxa, procura ela. Deixa eu o quê? Me espelhar nela. O que é o espelho? Apresentação. Auxiliar vai ter. Atendimento com o cliente. Auxiliar vai ter. Saber fazer o que o profissional está fazendo. Daqui a pouco o profissional já vai estar largando na mão dele e já vai estar, ó, voando já. Às vezes chega cliente lá no redesign, e vou ser sincero para você, eu não tenho vergonha de falar, não. A sua auxiliar tá aí, eu prefiro fazer a escova com ela. Que legal isso para ela, né? E para você também, porque você serviu como espelho. Pô, né? Cara, é muito gratificante. Quando a cliente chega, poxa, eu prefiro fazer uma escova. Não é demérito, não é te diminuir, não. Porque o momento da cliente auxiliar, ela tava ali, poxa. Como aconteceu com você, lembra? Isso aí. Tudo que, assim, você, poxa, passou para ela tá ali e, pô, aquilo é radiante, porque ela vai levar, ela vai olhar para trás e vai falar, poxa, eu tive, poxa, uma pessoa que teve paciência, teve carinho, teve afeto, e chega uma determinada hora que eu mesmo falo para auxiliar, olha, tá na hora de você voar. Tá na hora de você já, porque determinado tempo a auxiliar também, ela às vezes dá aquela acomodada, ela fica meio... Então chega uma hora que você fala, vai, agora é contigo. Caramba, entendeu? Cara, muito bom. Como é que você soma com a vida das pessoas, diretamente, indiretamente, com quem tá do seu lado, com o seu cliente. Papo muito bom, poderia ficar aqui mais horas. Não, mas vou voltar. Ó, a gente tem que falar de produto, tecnologia,
tendência, inovação, mercado brasileiro, mercado carioca. Tem muita coisa pra gente falar. Tem a Bruna para vir aqui. A Bruna já tem colegas seus para vir aqui. A Bruna já tá agendada. Isso, já tá agendada. Pessoal, estive aqui com o Rodrigo Leal, o cara que deu uma verdadeira aula sobre esse negócio. Que o Walter enxergue o nível de profissional que se tem aqui na minha frente, pesadíssimo, né? Vai demorar até para carregar o corte aí nas redes sociais, de tão pesado que foi essa conversa. Vai estar no YouTube também. Agradecer. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela oportunidade, meu amigo. Assim, eu agradeço. Sou muito grato também, conforme você falou, a empresa onde eu trabalho. São alguns anos nessa caminhada aí, já são 20 e poucos anos. Tudo que eu aprendi, tudo que eu pude, assim, proporcionar ao meu cliente foi através, assim, poxa, de um espaço maravilhoso na qual ele me proporciona. Graças a Deus nós temos um livre-arbítrio de chegar e conversar. Ele me entende bem, eu também entendo dele. É lógico, como toda família, como toda sintonia, às vezes... Debate ideias, e tudo mais. É saudável. Faz parte. A gente faz dentro da nossa casa, não vou fazer dentro da empresa. Então, mas eu tenho esse livre-arbítrio porque eu costumo dizer que o que eu tenho hoje não se compra. Credibilidade você não compra ali. Confiança você também não compra. Você tem que demonstrar. E demonstrar o quê? Com o tempo. Então, o tempo, a minha história toda, eles praticamente tiraram aquele feedback. Pô, esse profissional aqui, ele está conosco, mas, poxa, ele nunca teve um saque, poxa, praticamente zero de reclamação. É um profissional que está sempre qualificado, veste a camisa da empresa. Então, isso tudo, assim, eu sou grato, mas eles também são gratos à minha pessoa, à minha maneira de lidar ali desse dia a dia. E a você eu agradeço de coração aí essa oportunidade. Foi uma resenha, um bate-papo, como se diz, assim, poxa, na qual eu acabei somando com você, porque a gente sempre troca informações, esse network maravilhoso. Obrigado de coração e tenha certeza aí que você é diferenciado. Obrigado, meu irmão. Falou, tamo junto. Beijo especial aí pros meus amigos, meus cabeleireiros, meus barbeiros, Ari, Bruno Genovez e Átila. Vocês moram no meu coração. Show. Até a próxima, beijo.